Pessoal, boa noite. Queria agradecer aí a presença de vocês para mais um bate-papo, mais um debate da mostra dos melhores filmes do ano 2023. Como eu falei no início da sessão, a mostra é uma realização da BLG Entretenimento, com a organização da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro e com o apoio da Rio Filme. Esse projeto ele foi selecionado num edital promovido para o fomento do audiovisual carioca, tá? E graças a esse edital que a gente está conseguindo estar aqui hoje na sala 1 do Estação Net Rio, e a partir do dia lá no Cinema Ponto Cine em Guadalupe, na Zona Norte. Esses 10 filmes foram eleitos pela ACCRJ, além de mais outros 2 títulos em caráter de homenagem, né? Que é o documentário sobre o Nelson Pereira dos Santos e o filme Filhas do Vento, que vai homenagear a atriz Léa Garcia. Tá? Vou chamar aqui Ana Carolina, vice-presidente da CCRJ, e o crítico Rodrigo Fonseca. Até engasguei aqui. Rodrigo Fonseca. Tantos anos, né? Desde o Jornal do Brasil, enfim. Boa noite, gente. Vou deixar vocês com eles e o assunto aqui hoje são os Fabelmans e os Banshees de Inisherin, não é que eu não sei nem falar esse nome direito. Enfim, gente, obrigado mais uma vez. A nossa programação continua aqui no Estação até a quarta-feira, dia 13. Obrigado. Gente, boa noite. A gente combinou uma dinâmica aqui, na verdade, o início da festa com a Ana. A gente vai se colocar umas questões aqui e sintam-se à vontade para levantar a mão, interromper a gente, começar a trocar, porque a ideia disso aqui não é ser uma missa de corpo presente, mas é uma festa coletiva de cinema. Ana, assim, eu acho que antes de tudo, uma coisa que é muito importante, pelo menos para mim é um orgulho muito grande estar do teu lado. Você é autora de livros que eu utilizo muitas vezes em bibliografia de aula, bibliografia da minha própria pesquisa acadêmica atual, principalmente o teu livro mais recente, que é o livro sobre o Walt Disney e sobre a Disney como um todo, e o teu livro anterior, que é um livro sobre o futuro da indústria e a partir do presente da indústria, que é um livro sobre a relação entre o cinema e o streaming nessas últimas décadas, principalmente a partir do atropelo da pandemia. Eu queria colocar a primeira pergunta em cima justamente dessa questão. A gente tem um filme que pertence, o primeiro filme da noite, Os Banshees, que pertence ao espólio de um grande estúdio, que nos deu grandes clássicos e que hoje está integrado no streaming da Star Plus, no streaming da Disney. Por outro lado, o nosso segundo filme é do realizador que, de uma certa forma, peitou o avanço da Netflix, sobretudo em relação ao Oscar, colocou, de uma certa maneira, uma zona limítrofe ali para os streamings em relação ao cinema para ser visto nesse tempo sagrado que é a tela grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso a partir do teu próprio livro, da tua própria pesquisa. De que maneira você posiciona não só esses 2 espetáculos, mas sobretudo essa postura autoral de um realizador como Spielberg, de contextualizar o streaming em relação a toda a tradição do cinema como indústria e como arte? Primeiro, boa noite. Alô? Para não ficar no Oscar, mas eu ainda sou da teoria de que o cinema produzido para a sala de exibição, o modelo tradicional, não pode estar no mesmo balaio que um título produzido para a tela da TV ou do computador. Eu acho que o Oscar até poderia criar uma categoria específica para isso, mas não colocar em pé de igualdade, mesmo que eles cumpram as regras de elegibilidade, de exibição nessa tela grande dos Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente, vou te colocar uma segunda pergunta, mas eu acho que é importante só a gente dar uma contextualização aqui. A gente viu um primeiro filme essa tarde que ganhou uma grande notoriedade a partir de um festival, que é o Festival de Veneza. O Martin McDonagh, que é o diretor dos Banshees, ele é um dramaturgo de origem. Ele é um autor teatral que teve um grande desempenho nos palcos, sobretudo nos palcos britânicos, e a posteriori ele vai para Broadway com uma peça chamada A Beheading in Spokane, que nunca foi
encenada aqui no Rio de Janeiro, um Maneta em Spokane, literalmente isso, uma peça com Christopher Walken e com Anthony Mack, que é o Falcão da Marvel, né? E num determinado momento, ele se arrisca na direção de longas-metragens com Em Bruges na Mira do Chefe, e na sequência, o 3 Anúncios, ele faz os 7 Psicopatas e um Shih Tzu, e na sequência faz 3 Anúncios para um Crime, que efetivamente catapulta seu nome para o estrelato. É curioso que a gente tem, de um lado, um realizador absolutamente anfíbio, um realizador que em momento nenhum abandona o cógito da dramaturgia para palcos, mas que se arrisca no cinema, quase sempre carregando consigo, diria sempre, uma temática que o contextualiza como autor, que é a temática da lealdade. Os Banshees é um grande filme sobre decepção e um filme sobre rearranjo de afetos dentro desse objeto pontiagudo que causa tétano, que é a amizade. Por vezes causa tétano, por vezes cura, né? Isso é uma marca que ele depura, carrega e depura, experimento após experimento. Essa peça que eu falei para vocês, o Maneta em Spokane, é uma peça sobre lealdade também, no âmbito de matadores de aluguel. Então é uma temática muito recorrente. Esta recorrência temática, e de uma certa forma também na estrutura narrativa, o cinema dele, tal qual o teatro dele, é extremamente verborrágico, tem toneladas de palavras e, curiosamente, foi feito um estudo, as palavras nos filmes dele são muito mais verbos do que vocativos ou substantivos. Ele, o tempo todo ele fala, faça, ande, estão andando. Ele usa verbos compostos, ele usa verbo no imperativo, ele fala o tempo todo uma verborragia de ação. Traduzindo, de uma certa maneira, uma relação que ele traz do teatro, da observação de que as ações são a única forma, segundo ele, de caracterizar o que uma pessoa é. Ele deu uma entrevista na época de Veneza, reproduzindo um ditado irlandês: pessoas não são feitas de falácias, pessoas são feitas de ação. E essa recorrência o caracteriza como efetivamente um diretor autoral e um dramaturgo autoral, no caso do teatro. O Spielberg, eu acho que você, Ana, e eu já vou te formular uma pergunta em cima disso, colocou muito bem. Quando você coloca que ele está concorrendo ao Oscar, que vai ser entregue amanhã, a partir do Maestro, que é um filme dirigido, concebido pelo Bradley Cooper, estrelado pelo Bradley Cooper, que você coloca também uma dimensão anfíbia no Spielberg, que é a dimensão do produtor. Na verdade, quase que uma dimensão do magnata do cinema, mas um magnata criativo, não apenas um magnata que assina a cheque. Porém, o Spielberg tem uma recorrência nos filmes dele de duas temáticas, que muitas vezes a gente, assolado pela habilidade das imagens que ele constrói e dos grandes acontecimentos, por vezes históricos, que estão reconstituídos na narrativa dele, ou em situações fabulares extremamente potentes, a gente perde a atenção de duas coisas. De forma geral, os filmes dele sempre têm uma criança ou um adulto que preserva um pé numa infância, num lugar do desamparo. Isso está no ET, isso está no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, isso está em 1941, a cor púrpura. É isso o tempo todo, eivado pela violência racial. Então isso é uma onipresença. Segundo ponto, geralmente quando as pessoas falam do Resgate do Soldado Ryan, que é o filme que deu o segundo Oscar dele, as pessoas falam muito da esplendorosa sequência de abertura na Praia da Normandia. Ficamos embevecidos com a maneira como ele recria a violência da guerra naquele ataque. Porém, desde a primeira vez que eu vi esse filme, uma coisa que me chamou profundamente a atenção é uma sequência em que o Tom Hanks, está todo mundo discutindo se vão ou não vão atrás do Ryan, se desistem da missão, e ele para e fala assim, quanto é que está o bolão? Fica todo mundo assim meio desconfortável. Quanto é que está o bolão? Eu sei que vocês têm um bolão, não precisa esconder. Eu não sou matador de aluguel, eu não sou um gangster, eu não sou policial, eu sou um professor de redação. Eu ensino redação para crianças numa cidadezinha do interior. Aquela sequência, para mim, revela um grau
traduz toda a violência de um tempo que arrasta pessoas supostamente normais, supostamente civis, para um conflito armado, mas ao mesmo tempo corresponde a uma narrativa que torna o Spielberg um autor, que é o fato de que para ele o heroísmo está na repetição de ações do dia a dia e na maneira como nessas repetições a gente consegue injetar a humanidade. Traduzindo para os Fabelmans, há uma frase no início desse filme, que é quando ele, o protagonista, o Sam, ainda menino, vai brincar com os trens, e o trem, ele bota o trem para bater no carrinho, e o trem quebra, ele fala assim, eu sei que você tem amor, mas o que importa não é o quanto a gente ama, o que importa é o quanto a gente sabe cuidar. Nesse ponto, ele volta lá para o Soldado Ryan, ele volta para os Contatos Imediatos, ele volta para o ET, ele volta para essa questão inerente do desamparo. Por que eu estou abrindo essa questão para vocês? Os livros da Ana citam cineastas que marcaram a história do cinema porque eles se identificam num lugar que nós, críticos de cinema, críticas de cinema, chamamos de autoralidade. Que bicho é esse que ele come? A autoralidade é um princípio, é uma característica que a gente aponta em artistas, mas é algo que brotou da própria análise histórica do cinema na década de 50, a partir de um periódico francês chamado Cahiers du Cinéma, a revista mais famosa que se tem notícia sobre cinema, em que pautou o fato de que alguns diretores, desde a era muda, até anteriormente do que a gente chama de primeiro cinema, ainda mudo, mas não classificado como tal, e a posteriori da chamada era clássica do cinema, eles demonstravam essa recorrência, essa reiteração de formas, de temáticas, de parcerias, de uma série de elementos que traduziam uma marca, uma identidade pessoal. Isso é que torna um realizador, uma realizadora, um autor, uma autora. Eu quero passar a bola para você, Ana, e te pedir para explicar um pouquinho para a gente você é uma crítica que sempre escreve textos ardorosos sobre o Spielberg, assim, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso. Explica um pouquinho o que você vê no Spielberg, o que te chama tanta atenção nele, e especialmente nesse momento quase que de autoimolação, que é o Fabelmans. Por que autoimolação? Eles, de uma certa maneira, expõem a história, expõem as vísceras dele de uma maneira muito inquieta, porém muito potente. Explica um pouquinho onde é que está esse teu lugar de encantamento por ele. É a maneira como ele trata questões humanas. Mesmo quando ele faz um blockbuster como o Jurassic Park, tem a questão humana, tem a questão da família como corpo seguro do indivíduo e a necessidade de se encontrar nesse corpo seguro. Você estava falando de recorrência, de desamparo, e me veio uma sequência da lista de Schindler, que está completando 30 anos agora. O filme é todo em preto e branco, e tem uma menininha loura no meio do gueto, tentando se esconder das tropas, com um casaco vermelho, completamente desamparada, buscando abrigo embaixo de uma cama sem saber o que aconteceria com ela em seguida, achando que mesmo sem a família, ela estaria parada ali por estar escondida embaixo de uma cama. Seja no blockbuster ou no filme de guerra, a Segunda Guerra é um tema recorrente para ele, isso aparece bem no filme, mas um dos primeiros curtas dele, ainda na adolescência, sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra, porque o pai dele lutou, ele tem essa habilidade, ele consegue passear por diversos temas com a mesma desenvoltura, com a mesma destreza, e é um dos poucos a fazer isso. Então, hoje eu vejo o Nolan fazendo isso de uma maneira mais audaciosa, talvez. O Spielberg tem uma maneira, um cinema mais convencional, talvez. O Nolan se arrisca mais. Mas são gerações diferentes. São crias diferentes, né? Mas o Spielberg tem isso, o fator humano. A maneira como ele trabalha, mesmo no blockbuster, o fator humano. Dentro desse lugar de humanidade, queria destacar para vocês humanidade e autoralidade, né? Só um minutinho, para você. O que te encanta mais? Eu vou responder exatamente em cima disso. Que é o seguinte, eu acho que existe um gesto de extrema generosidade nesse filme, quando ele escala para ser o John Ford, não sei se todo mundo está familiarizado, que é o cineasta
de tapa-olho, Mestre, né, o grande diretor americano, e em que eu fui tomado ali por um quase choro, né, quando a gente vê os posters depois do Vendaval, talvez do maior filme já feito, que é o Rastro de Ódio, Tempo das Diligências, Como Era Verde Meu Vale, né, O Homem que Matou o Facínora, né, que é um filme que ele vê ainda garoto no cinema. Filmes que muitos não querem assistir, até por não compreender que foram feitos nos moldes daquela época. Eles não se atualizaram, eram outros valores, eram outras coisas, mas são clássicos que, pelo menos para a formação de um estudante de cinema, são extremamente importantes. Mas o que eu acho, eu entendo perfeitamente seu ponto, mas eu acho que, para te responder a pergunta anterior, o que eu queria chamar a atenção para vocês, ele escala para ser esse mito um diretor que talvez seja muito mais um artista visual do que um cineasta dentro dos moldes do que Hollywood entende como um picture maker, né, que é a palavra que ele usa, que é o David Lynch. Especialmente, por que eu estou falando da generosidade? Eu acho que a gente tem que pensar uma coisa que para muita gente às vezes soa herético, mas é um fato. A obra do David Lynch, à exceção do Eraserhead, a gente está falando de um filme ali do finzinho da década de 70, e do Homem-Elefante, que é um filme de virada, a obra dele é uma obra efetivamente dos anos 80 e dos anos 90. Ele vai fazer o Inland Empire em 2007 e para com os longas, volta em 2017 com a nova fornada do Twin Peaks. Nesse meio tempo, ele fica fazendo curtas-metragens para a internet, atualizando talvez um lugar da realização e da experimentação, que não é um lugar que o Spielberg e muitos dos seus pares de geração investiguem, talvez hoje o único outro grande mestre. A gente tinha duas grandes mulheres, que é a Chantal Akerman e a Agnès Varda, trabalhando também nesses territórios, mas hoje são duas diretoras que infelizmente serenaram, né? Sem pedir licença à nossa saudade, mas dos diretores, fora o David Lynch, é o David Cronenberg, que faz uma série de experiências com o iPhone e transfere essas experiências para o vídeo, para a internet. Mas o que eu vejo de generoso nesse lugar, né, assim, que eu até te compartilho isso como uma inquietação minha com vocês. De uma certa maneira, quando o David Lynch aparece e galga um patamar de visibilidade antes do Veludo Azul, que é o filme que o transforma num must-see director, como se fala nos Estados Unidos, um diretor que todo mundo deve ver, o Spielberg já é o Spielberg, inclusive também como produtor. E é curioso a maneira como ele, visivelmente, demonstra por um colega, que de uma certa forma é um contemporâneo de idade, mas é um diretor de uma outra toada, que cinematograficamente é um diretor um pouco mais temprano que ele, uma lealdade, que eu acho que é a palavra que a gente está buscando aqui, e uma respeitabilidade que são extremadas. E outra, aí você me pergunta o que me encanta no Spielberg. Eu tenho um fascínio por uma palavra que hoje foi cancelada pela contemporaneidade e uma palavra que se prostituiu dentro de uma sociologia mais intolerante, que é a palavra herói. As pessoas tratam o heroísmo como se fosse uma manifestação de uma direita rançosa. E elas não entendem aquilo que ou fazem questão de não querer entender, algo que para mim está na gênese do conceito do heroísmo, que é o autossacrifício. Essa sequência, primeiro eu acho que qualquer um de nós aqui se identifica com aquele momento que ele chega em casa passando mal e dizendo, eu não consigo nada, minha vida, será que faz algum sentido? Acho que todos nós passamos ou estamos passando por algo parecido. Mas eu acho que o grande ponto existe uma dimensão heróica naquele menino, na maneira como ele sacrifica certos ódios, por exemplo, para proteger a mãe. E a maneira muito corajosa que eu vejo no filme, que ele dá àquela mãe de bancar as suas próprias escolhas e os seus próprios desejos. O herói tem a palavra herói, ou heroína, tem justificativas e explicações muito distintas nas mitologias e na sociologia. Joseph Campbell, por exemplo,
ao historiador das narrativas, diz que o herói é aquele que segue uma jornada, que caminha buscando uma linha reta, uma linearidade, num caminhar em busca de um sentido. Chico Anísio dizia que o herói é o cabra que não teve tempo de correr. Marx dizia que o herói é uma enganação do tempo, que ser herói é ser cotidiano. As definições são muitas. Eu acho que, de uma certa maneira, todas essas definições estão imbuídas do espírito do tempo que produz um filme como Os Fabelmans. E eu acho que, falando em espírito do tempo, o que eu queria te perguntar é, existe um ator que, de uma certa maneira, encarna nos seus muitos filmes, por mais distintos que eles sejam, essa experimentação do espírito do tempo, que é o Colin Farrell. Se a gente vê mesmo filmes que são alquebrados, como experiências de mercado, como Alexandre, do Oliver Stone, ou filmes do qual ele é apenas um cheiro no ar, como o Coração Louco, lá, que é o filme que existe para dar o Oscar para o Jeff Bridges, né? Que é um filme até ultra moralista, mas é um filme que ele está lá e que ele rouba a sua cena. Ou Viúvas, por exemplo, que é um tratado antirracista extremamente poderoso do Steve McQueen, e mais do que um tratado antirracista, é um tratado sobre as hipóteses do empoderamento feminino numa sociedade machista, que ele coloca o Colin Farrell ali num terreno político extremamente saudável. Eu te pergunto, a partir dos Banshees, com uma ciência que eu acho que nem todo mundo lembra, o Colin Farrell virou o Colin Farrell depois de ter participado do Minority Report, um filme que está completando agora 22 anos. O Minority Report do Spielberg, que é protagonizado pelo Tom Cruise, a partir das narrativas do Philip K. Dick, que é o escritor que inspirou Blade Runner, tem como vilão um personagem interpretado pelo Colin Farrell, entre seus vilões. O que é o Colin Farrell como persona para você? O que ele representa como astro? Ele é bem versátil, ele consegue dialogar bem com a plateia dele, isso é um fato. Tanto com o Minority Report, como o Banshees, ele faz um homem extremamente carente, precisando do amigo dele a qualquer custo, não enxergando a necessidade desse amigo de ficar, né, um tempo sozinho para tentar lidar com a finitude, que é uma questão que ele não consegue lidar muito bem. O Colin Farrell, se você pegar 3 filmes, Minority Report, Banshees e o Dumbo, que é um blockbuster da Disney, ele consegue bem imprimir a marca dele no personagem, mas com certas camadas, com uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Até no próprio Vingador do Futuro. Isso aí. E você falou do Dumbo, que é um filme da Disney, e é um filme do Tim Burton, que é outra marca autoral. Eu queria compartilhar a palavra com vocês. Tem 2 coisas que eu queria colocar, uma para a Ana e outra uma troca que eu queria fazer com vocês. Então eu queria te perguntar mais uma coisa. Voltando para o Fabelmans aqui, eu queria que você tentasse falar um pouquinho para a gente, Ana, assim, o que você vislumbra como futuro para o Spielberg? Antes da sessão começar, eu conversei com quem estava aqui. O Spielberg, quando ele ganhou o Urso de Ouro do Festival de Berlim, pelo conjunto da sua obra, o Urso de Ouro honorário, ano passado, na Berlinale, na Alemanha, ele diz que ele reagiu ao medo da pandemia, a sensação que ele ia morrer, fazendo um filme que é uma ode aos musicais da infância dele, da juventude, e uma ode à mãe, que é o Fabelmans. O que vem pela frente? O que você espera desse diretor? Eu acho que ele vai continuar nessa fórmula mais convencional de cinema. Está com um projeto que vai ser protagonizado pelo Bradley Cooper, que é o remake de Bud, mas ainda não tem data de lançamento definida, se eu não me engano. E tem um outro projeto também, provavelmente com Judy Dench e Helen Mirren juntos. Acho que ele não vai fugir muito dessa fórmula tradicional dele, mas vai continuar fazendo uma homenagem ao modelo tradicional, mesmo abraçando o estilo em vez ou outro. Eu acho que vai seguir por essa forma. O que eu queria compartilhar com vocês antes, queria que realmente todo mundo se posicionasse, aí, quem quiser, obviamente, se sentir confortável, para a gente ter uma troca aqui, entender as dúvidas de vocês, é só dar uma explicação, eu acho que é importante, eu não sei quem acompanhou a mostra até agora.
A CCRJ é uma associação que está cumprindo 40 anos de percurso, desde a década de 80, tentando fazer não só eventos como esse, mas pensar aquilo que é exibido nas telas do Rio de Janeiro e tentar entender que tipo de imagens um país que tem o Rio de Janeiro como um dos seus órgãos, né? Se a gente pensar no sistema funcionalista, que é um país pode ser, tentando pensar o que a nossa cinematografia produz. Esse ano, de forma geral, a gente tem no nosso catálogo medalhões. O Spielberg é um medalhão, o Scorsese é um medalhão, factualmente. Mas a associação é uma associação que, na sua votação, que é extremamente democrática, ela se permite alguns riscos. Obviamente, riscos, estou falando positivamente, abrir espaço para vozes novas. De uma certa forma, eu acho que se a gente pensar numa trajetória de curtas-metragens, que está completando em termos de visibilidade, pelo menos uns 25 anos, que é o trabalho do Kleber Mendonça Filho, a gente pode perfeitamente entender o Kleber hoje como um dos grandes expoentes autorais do cinema no Brasil. Sobretudo, se a gente parar para pensar que a visibilidade internacional dele ganha um outro lugar exatamente 20 anos, com a exibição do Vinil Verde no Festival de Cannes, que, se alguém aqui não conhece o Vinil Verde, um streaming chamado MUBI, www.mubi.com, está exibindo o Vinil Verde, que é um dos curtas iniciais de arranque dele. E, obviamente, a partir do Som ao Redor, em 2012, ele ganha um outro vulto e se torna uma voz politicamente muito ativa. Porém, eu acho que a nossa associação toma coragens, né, toma atos de gestos de coragem, quando ela coloca, por exemplo, Ty West com Pearl, que é um diretor que está se expressando por uma veia que, de uma certa maneira, uma crítica mais rabugenta, ou uma cinefilia um pouco mais, vamos dizer, para não usar palavras toscas aqui, uma crítica um pouco mais pedante, torceria o nariz por ser um cinema de gênero, um cinema de terror. Quando você fala do Oppenheimer, por isso que eu entrei nesse assunto, da ousadia, você falou especificamente do Christopher Nolan, a gente está trazendo para a nossa votação um realizador que se coloca na contemporaneidade como um diapasão entre espetáculos extremamente ousados no terreno da filosofia, que é pensar o tempo e pensar a história, em discursos fílmicos que conseguem se tornar espetáculos extremamente populares. Se a gente parar para pensar que Oppenheimer é um filme que custou 100 milhões e faturou 960 milhões, com 3 horas de duração, majoritariamente preto e branco, heroicizando um sujeito que criou a bomba atômica, partindo do princípio que o protagonista, embora brilhe na Netflix com Peaky Blinders, não é exatamente um astro. Você fala, quem é Cillian Murphy? Se nós formos para o supermercado mundial ali, quem é Cillian Murphy? Hoje talvez as pessoas falam o Oppenheimer, mas não sei se antes do Oppenheimer essas promoções seriam tão bem sucedidas assim. Então eu só queria fazer essa amarração com vocês, para vocês terem uma noção que um dos objetivos desse nosso trabalho aqui é fazer uma tradução histórica do lugar da autoria, do lugar da autoralidade dentro da contemporaneidade fílmica. De novo, eu acho que os livros, a literatura que você pratica, é uma literatura que é extremamente preocupada e ciosa desse lugar. Queria escutar vocês, quereremos escutar vocês. O silêncio é uma resposta confortável, delicada e agradabilíssima. Podemos cantar aqui, mas... Não faça isso. É meu amigo, e o Oscar? Não faça isso, por favor. Alguma questão aí de vocês? Breno, eu farejo perguntas. Eu sinto o aroma de pergunta daí. Faça uma pergunta. Lá embaixo eu até brinquei com ele, não sei se foi com você ou com o Mário. Eu falei que o rosto do Breno não me era estranho. Mesma faculdade, cria da mesma faculdade. Não tem como. Vocês acham que... Sim, eu lembro quando eu vi o trailer dos Fabelmans, eu fiquei louco para poder ver, porque obviamente eu já sabia um pouco da história dele.
de vida dele, né, de como que ele começou, né, de como que o Spielberg começou. Você comentou o que ele falou lá em Berlim, que de repente o motivou a fazer o filme. Mas você acha que, independente se tivéssemos tido a pandemia ou não, ele teria feito esse filme? E chegaria um momento da carreira dele? Eu falo isso porque até a Ana falou aí de faculdade. Em faculdade, principalmente de cinema, a gente vê muito o estudante de cinema colocando muito da vida dele ali nos primeiros filmes, né? E ele está já num patamar de carreira que, assim, não estou falando que ele está encerrando, mas ele já está num patamar que de repente ele não precisaria revisitar a história dele. Mas se não tivesse tido a pandemia, vocês acham que ele teria feito os Fabelmans de qualquer forma? Eu acho que sim. Ele chegou numa entrevista dele uns anos atrás, falando que ele gostaria de contar a própria história. Então foi uma maneira de contar ao modo dele. E contou de forma a unir duas paixões, porque não dá para dissociar o Spielberg do cinema. E o filme deixa isso bem claro. Desde muito novo, ele respirava cinema. Aquela sequência, logo nos primeiros minutos, dele brincando com o trem, o que para os pais era uma destruição do brinquedo caro, ele já estava ali com aquela veia mais aflorada para a arte. Então eu acho que ele faria de qualquer maneira assim. O Indiana Jones é uma mistura de duas coisas, na verdade três coisas que ele via quando ele era moleque. Moleque já jovem adulto. Jim das Selvas, que era um seriado que passava no cinema. Os seriados antigamente passavam no cinema. Com Johnny Weissmuller, que era o primeiro Tarzan. Tem alguma coisa do Zorro, principalmente na caracterização, chapéu, chicote, e do 007, na maneira do charme, numa maneira um pouco cínica de encarar as inimizades. Isso já é uma prova de que ele leva para todas as narrativas dele esse olhar primaveril, esse olhar dessa fase de galeto a belo canto, assim, de garoto, para as narrativas que ele constrói. Mas eu acho, Breno, que a melhor resposta assim, que eu posso dar para você é o seguinte, para você e para vocês todos aí. O Spielberg, ele vem de um movimento que a gente chama de Nova Hollywood ou Easy Rider Generation, tem os dois nomes. Eles odeiam Easy Rider Generation, porque é um termo que foi criado por um jornalista chamado Peter Binskin, num livro chamado Easy Riders and Raging Bulls, como Sexo, Drogas e Rock and Roll Mudou Hollywood. É um livro que foi lançado no Brasil pela Intrínseca em 2009. Vale muito a pena vocês darem uma lida nele, mas é um livro de 1997. Há um determinado momento da história, que começa em 1967, quando um cara que faz televisão, que nem o Spielberg fez, chamado Arthur Penn, fazia seriados, ele resolve contar a história de Bonnie e Clyde, dois criminosos que tiveram uma importância muito grande para a história americana na época da secessão. E ele conta essa história de uma maneira muito inusitada, porque ele conta de uma maneira rebelde, em que ele transforma os marginais em heróis e ele criminaliza uma sociedade moralizante que condena a juventude pelas inquietações que ela tem. Ao mesmo tempo, um camarada que fazia rádio, escrevia por rádio e fazia umas peças de teatro, querendo emular os grandes autores do passado, chamado Mike Nichols, escreveu um filme chamado The Graduate e dirigiu A Primeira Noite de um Homem com um cara que foi o pior ator do teste. Um baixotinho que jamais... Estou falando baixotinho, desculpe. Eu sei que isso é uma expressão que hoje é condenada, mas ele se define como tal, chamado Dustin Hoffman, que de uma certa maneira era o cara menos indicado para aquele trabalho, mas o Mike Nichols enxergou ali uma beleza interna, fogo, que ele precisava usar. E mesmo sendo o pior teste, ele acabou sendo escolhido. Naquele momento é deflagrada uma onda nos Estados Unidos que conversa com uma onda que toma conta do mundo desde 1955, quando a diretora belga Agnès Varda, a mais importante realizadora dos movimentos feministas no cinema e um pilar dos discursos sobre as mulheres nas telas, faz um filme chamado Ponto Curto. Ela cria naquele momento
um movimento que a gente chama de cinema novismo, que estoura primeiramente na França, como no Very Vague, vai para a Itália com Bernardo Bertolucci e Marco Bellocchio, vem para o Brasil com o cinema novo do Cacá Diegues, Glauber Rocha, Davi Neves, Helena Solberg, Antônio Pitanga e toda uma turma de grandes realizadores e pensadores das telas. O cinema americano entra muito tardiamente nessa onda, por causa do Vietnã, por conta de uma letargia moralista que se espalha nas suas indústrias mais pop, ao contrário da literatura, que já tinha se engajado nisso nos anos 50 com o movimento beatnik. Quando, enfim, isso é despertado, essa nova primavera contagia uma juventude que promove uma espécie de hemodiálise moral, ética e estética do cinema americano, trazendo valores de uma juvenis e valores biográficos, de uma certa forma, ligados à ideia da pertença, do pertencimento e da percepção de que memória é identidade. O Spielberg é parte desse movimento. Por isso que desde os primeiros trabalhos, desde o Encurralado, o que ele está fazendo é uma afirmação de território, de memória, de pertencimento. E família é território, é memória e é pertencimento. Você não pode esquecer que o cinema americano também demorou um pouco por causa do Código Reis, que vigorou até 68. Sim. Então, as décadas de 50 e 60 é um momento de tentativa de ruptura com um padrão conservador. Sim. Que estava em confronto direto com a juventude chamada de transviada. Então, demorou mais por isso. O Código Reis foi um grande atraso na indústria hollywoodiana como um todo, entre cinema e TV, foi um grande atraso. Eu acho que uma coisa que eu queria... O que vocês acharam dos Fabelmans, assim? Primeiro de tudo, quem viu pela primeira vez aqui? Tipo, acontece, todo mundo vê o filme pela primeira vez, tá? Quem viu pela primeira vez, o que achou? O que tocou em vocês? Desculpa estar um pouco insistindo para ouvir vocês, mas é só para a gente fazer uma troca, efetivamente. Assim. Eu não vi pela primeira vez, mas uma coisa que eu consegui constatar assim, com o olhar de hoje foi a depressão, se assim pode se chamar, o conflito interno do personagem que não quer mais a relação e pra mim ficou muito... Que é a mãe. Não. Quem está achando que não quer mais a relação? O que não quer mais a relação. Você está falando do Banshee, né? Ah, tá. Tudo bem. Eu tinha perguntado do Feio, mas tudo é bem. mais ou menos Não, vai lá, não tá Os ótimo. dois abordam isso. Os dois de maneiras tocam diferentes, nesse espaço. Os dois tocam nisso, de fato, assim. Eu acho que, inclusive, até desviando um pouco do que eu estava falando, o Spielberg tem essa identidade de talvez uma necessidade muito grande de resgatar essa relação dele com a mãe em todos, você já falou isso, em todos os produtos dele, assim, representarem algum outro personagem. E essa jornada clássica do herói, assim, que talvez ele se enxergue nesse lugar. Mas voltando pro Banshee, eu acho que pra mim ficou muito mais evidente hoje, talvez eu tenha prestado atenção mais nesse fator, assim, que ele estava passando por algo angustiante e não sabe lidar emocionalmente com isso, e enxerga a vida de uma maneira muito mais egóica, talvez, porque ele acha que a arte dele é o que vai representar a passagem dele no mundo. Então, se ele fizer uma que é talvez a psicologia de todo artista, né? Se ele fizer uma coisa grande, então sim vai valer a existência dele e tal, enquanto o Colin Farrell já é um cara muito mais aterrado, assim, envolvido com uma vida cotidiana normal, assim, o fato de a mãe dele ter sido uma boa pessoa já valeu a existência dela, não precisou fazer uma grande peça, um grande feito na humanidade para ser lembrado, e se ele for lembrado pelo amigo já basta. Mas o amigo não, ele está buscando algo que talvez um preencher um vazio que ele não sabe como. E esse seria a identidade artística. O Banshee tem uma outra questão. A irmã do personagem do Colin Farrell. O filme é ambientado em 1923, se eu não me engano, não é 23.
Ela é uma mulher que está ali presa ao irmão, que precisa dela de todas as maneiras, mas chega uma hora que está sufocada e rompe até com os padrões da sociedade, pega as coisas dela e vai embora. Isso para 1923 é uma coisa meio impensável, para uma mulher sozinha. Então tem isso também. O diretor consegue contextualizar isso num filme de época. Agora, primeiro, obrigado pelas suas palavras, que são muito pertinentes ao filme, sim, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, quer dizer, abrir um papo aqui com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar numa situação, ela é abordada recentemente pelo cinema no Belfast, do Kenneth Branagh, que é um movimento histórico que se chamou de The Troubles, os problemas. The Troubles foi uma situação que acontece na Irlanda, em que, por conta de um conflito entre os católicos e os protestantes, que está diretamente ligado a uma pressão política dos ingleses, e que dá origem ao IRA, né, o Exército Republicano Irlandês, comunidades que antes se tangenciavam e eram próximas, elas são obrigadas a se hostilizar da noite para o dia. O que a gente vê nesse filme, esse filme é escrito pelo McDonagh como uma metáfora do The Troubles. Porque ele foi uma criança que nasce no momento que isso acontece. A gente está falando aí do finalzinho dos anos 60 e uma parte muito significativa da década de 70, especificamente até 78, quando o IRA comete os seus atentados terroristas mais ferozes até então, e ali ele se demarca como uma situação de guerra civil efetiva. Uma referência talvez para vocês, num momento em que o cinema irlandês está bastante expressivo, eu não sei se vocês viram aqui no Estação The Quiet Girl, né, A Menina Silenciosa, que é um filme que ficou um bom tempo aqui, que é uma produção irlandesa, e o Festival de Berlim desse ano foi aberto por um filme protagonizado pelo Cillian Murphy, que é Small Things Like This, Pequenas Coisas Como Essas, que é um filme justamente sobre a situação da Irlanda nos anos 80. Então, assim, o Banshees, ele é uma metáfora concebida de uma maneira muito inteligente, onde justamente o papel aguerrido das mulheres, porque todo esse conflito do The Troubles, quem administrou os atos de maior coragem foram as mulheres. Se vocês, por acaso, se interessarem pelo assunto, eu recomendo muito um filme que pode ser visto tanto na HBO Max quanto na Amazon, chamado Michael Collins, O Preço da Liberdade, ganhador do Leão de Ouro de Veneza de 1996, um filme com Liam Neeson e com a Julia Roberts. É um filme esplendoroso do mais importante realizador irlandês em atividade, que é o Neil Jordan, que também tratou desse filme lá no Traídos pelo Desejo, The Crying Game, só que numa outra época. Então é uma referência aí para vocês importante. Breno, temos mais um tempinho ou fechamos? Temos mais 8 minutos. Quer colocar mais um? Posso te pedir para falar uma coisa? Eu abri esse papo falando do teu livro. Fala um pouquinho para a gente desse teu livro sobre os streams, porque eu acho que é uma referência interessante para quem está aqui poder pensar mais essas questões. Foi um projeto que nasceu... Fala o nome do livro, só pra... Cinema no século XXI, modelo tradicional na era do streaming. Ele está na Amazon, é um livro independente. Eu escrevi e coloquei no sistema da Amazon, mesmo que ela tem um sistema muito interessante para autores independentes. O meu primeiro foi por editora, esse. O segundo e o terceiro eu já fiz de forma independente. Eu tive a ideia durante a pandemia, em 2021, e eu escrevi em 2 meses, pegando já essa briga, né, que teve a partir do Oscar, entre a entrada do streaming no Oscar, porque as plataformas não pagam as mesmas taxas de impostos que os estúdios tradicionais. Então elas têm mais dinheiro para investir na campanha do Oscar, uma coisa que a Miramax fazia nos anos 90 e 2000, e levou muito estafeta para casa, vídeo Shakespeare Apaixonado versus Soldado Ryan, que foi E Central do Brasil. E Central do Brasil, mas enfim. Então eu analiso um pouco essa questão sobre a entrada do streaming, esse embrião lá de trás, já ainda com o nexo com a música, e como isso mudou, de certa forma, a indústria, pelo menos chacoalhou nesse início de século. Vou puxar isso para mim, para trocar com vocês. Ele escreveu o prefácio, fez a revisão, porque
Comigo Eu sempre sou essas seu coisas, amigo. né? Só para fechar aqui com vocês, primeiro leiam o livro dela, mas eu queria chamar a atenção para vocês por um detalhe. Assim. Eu estou pensando muito no que você está falando, que você trouxe do Banshees. Eu acho que a gente hoje teve a chance de ver filmes em que jovens talentos têm uma chance muito grande de aflorar. Por mais que a gente fique com o Colin Farrell na cabeça e o Brendan Gleeson, né, os dois amigos, o corpo dele e o outro, o Barry Keoghan, que é o jovem, é o achado daquele filme. Não por acaso o cara virou o novo Coringa, não por acaso está no Saltburn. É um trabalho absolutamente estonteante. E assim, eu acho que uma coisa, Breno, quando você estava falando dessa coisa da juventude, né, que a gente nas faculdades de cinema, nos cursos, a gente tem essa coisa de contar quem a gente é, de onde a gente veio, eu acho que a gente sempre, desde Édipo, as narrativas incorrem no paterno, né? No lugar da paternidade como um problema ou como acolhimento. Para muita gente é um problema, para outros tantos é um leito de segurança, né? Eu fico impressionado sempre que eu vejo Fabelmans com o desempenho do Paul Dano, assim. Eu tenho muitas questões com a Michelle Williams, assim, mas eu acho muito corajoso a maneira como ela faz esse filme. E o fato de o Spielberg trazer à tona um ator do peso do Judy Hirsch. Aquele ator que faz o tio Boris, que é um ator pouco lembrado, esse cara, ele teve um grande destaque no fim dos anos 70 e dos anos 80, num filme chamado Gente Como a Gente, Ordinary People, que deu o Oscar para o Robert Redford, em que ele faz o analista do filho, que tem uma série de sofrimentos dentro da trama. Esse ator, ele é o maior ator do teatro yiddish americano. Ele é o grande ator das tradições yiddish nos Estados Unidos, é ele, em palco. E não é por acaso que ele tem uma participação rápida, é um ator que já está nonagenando aí, e o Spielberg traz para dar uma visibilidade, não é por acaso ele teve uma série de indicações a prêmios. Mas assim, um ponto só que eu queria para a gente fechar hoje aqui. Infelizmente, eu acho que a academia esqueceu de dar, no mínimo, uma indicação para um desempenho que, para mim, nesse filme é extraordinário, que é o antagonista, que é o Seth Rogen, que é o ator que faz o Tigre. Porque o cara é o problema, né? O cara é um desarranjo, o cara é o motivo da paixão da mãe, é o fim do casamento, é o que faz o garoto voltar a ser cineasta com aquela sequência da câmera. É o motivo do macaco destruidor. É o motivo do macaco, tem uma série de elementos. E assim, eu acho que é muito importante a gente citar o Seth Rogen pelo seguinte: o Seth Rogen vem lá da televisão do Freaks and Geeks. Ele é uma cria de um diretor também autoral chamado Judd Apatow. E se a gente parar para pensar, ele participa de 2 filmes que são essenciais para um humor extremamente corajoso, que as patrulhas, os aparelhos ideológicos de Estado, as patrulhas moralizantes da contemporaneidade não permitiriam mais que fossem feitos, que é Superbad hoje, e sobretudo, talvez a comédia mais brilhante dos últimos 20 anos aí, que é o Virgem de 40 anos, assim, pelo menos uma das mais. Só vou abrir um parênteses que você está falando. Ele merece ser mais explorado no drama, porque Ele eu é um não grande gosto, ator não sou dramático. muito fã do Desdém dele em comédia. Eu sei que eu sou minoria, Voto mas é como Adam Sandler, ele é melhor em drama do que em comédia. Falando em Adam Ele está Sandler, nessa categoria para mim. falando em Adam Sandler, quem ainda não viu na Netflix Spaceman, o astronauta, por favor, vejam, que é um belo filme. A gente queria terminar aqui agradecendo muito a generosidade de vocês, pedindo que vocês, se possível, venham nos próximos dias. A gente tem amanhã o repeteco do Decisão de Partir, uma produção sul-coreana do Park Chan-wook, deu a ele o prêmio de melhor direção do Festival de Cannes. E aí, provavelmente segunda-feira, quando o Oppenheimer foi exibido aqui, o que a gente vai ter se Deus, e eu sei que ele existe, se Deus existir, eu sei que ele existe, Christopher Nolan vai ser coroado com o Oscar que ele merece. Já sabendo se vai levar ou não. Desculpem a minha paixão um pouco exacerbada, minha Nolan mania aqui, mas eu acho que assim, a gente viu um filme que é a celebração do pathos pelo cinema, de um amor absoluto pelo cinema. E eu acho que aquela frase dele, não adianta gostar, tem que cuidar, é isso que a gente tenta fazer pelo cinema, nós todos aqui. A gente está num sábado à noite, a gente não está na frente de um streaming e
tudo bem se a gente tiver, a gente também está consumindo imagens, a gente também está dando empregos, a gente também está vendo pessoas, mas a gente está consumindo cinema numa tradição ritualística que é possível graças ao empenho de pessoas que acreditam na força da imagem e movimento. O streaming, ele exerce um papel também de apresentar às novas gerações os clássicos. E tem muitos documentários perdidos ali no meio, que não aparecem logo no menu principal, que valem muito a pena. A própria Disney Plus tem muito documentário sobre clássicos, E o, valem muito a e pena. o documentário sobre o Spielberg da HBO, né? Sim. Vale a pena ser visto. Galera, obrigado, valeu, boa noite, bom sábado para vocês. Prestou, senhor?